sejam muito bem-vindos ao canal Estante do Inconsciente. Eu sou Luiz Fernando Caldeira, jornalista e também estudante de psicanálise. Esse canal, como eu sempre falo, foi criado como um espaço de diálogo de estudante para estudante, contando sempre aqui com participação especial de professores e psicanalistas experientes para nos ajudar a construir uma formação sólida e uma ética nessa jornada. E para o programa desta semana, no Divã do Estante, abordaremos o tema A Clínica das Psicoses. Recebo o psicólogo, psicanalista e professor Tiago Henrique Vieira. Tiago possui formação em psicologia, tem licenciatura também em sociologia e especialização em antropologia. Ele atua na supervisão clínica e dedica aí suas pesquisas acadêmicas à investigação das psicoses na psicanálise e tem aí publicação de diversos artigos sobre o tema, ou seja, é uma pessoa que entende da área, que conhece a psicose e que vai trazer aqui muita informação relevante para você que é estudante em psicanálise. Tiago, agradeço a sua disponibilidade de compartilhar aqui seus conhecimentos sobre a clínica das psicoses conosco. Eu que agradeço pelo convite, Luiz. É muito importante, né, ter um espaço para articular sobre essas questões hoje em dia, né? Porque não é um assunto que se debate muito, tá? Às vezes é um assunto que fica ali relegado a um público muito específico. Então é um prazer estar aqui. E eu que agradeço aqui a sua participação, prazer você estar aqui com a gente. Mas, Tiago, antes de a gente começar a nossa entrevista aqui, eu quero deixar um recado para o pessoal que está aqui nos assistindo. E aquele recado de sempre. Se você é estudante de psicanálise, está iniciando sua jornada nessa clínica, né? Este canal aqui foi feito para você, como eu falei. Inscreva-se aqui no canal Estante do Inconsciente, ative o sininho para não perder nossos vídeos, para não perder as nossas entrevistas. Deixe seu like nesse vídeo se gostar, e eu tenho certeza que você vai gostar, né? E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que possam ter interesse sobre esse tema e que atuam na área de psicanálise, ok? E deixe também seus comentários, o que você achou do vídeo, sugere temas. Faça aqui perguntas para o Tiago, eu tenho certeza que o Tiago vai ter o prazer de entrar aqui para responder alguma pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema que está sendo trazido hoje, tá legal? E também nos sigam no perfil no Instagram, @Instante do Inconsciente. Ok, pessoal? Vamos então agora começar a nossa entrevista com o Tiago, esse nosso bate-papo. E, Tiago, eu quero começar a fazer uma pergunta bem básica, né, para você, né? Como é que a psicanálise define a psicose hoje? Ela é apenas uma ausência de algo ou é uma estrutura própria de funcionamento subjetivo? Eu gosto, né, de trabalhar com a noção de que a psicose ela é uma outra experiência de linguagem, né? Eu acho isso muito importante, porque quando a gente toma esse estatuto, né, é um estatuto singular para cada sujeito, mas ainda assim nós estamos na trama, né? Que trama? Na trama da linguagem com todos os seus nuances, tá? Inclusive, a nossa abordagem em torno da psicose, né, ela é estruturada, né, toda em torno da proposta de Jacques Lacan, tá? Que eu acredito que reformula, tá, muitos pontos essenciais, especificamente nessa abordagem das psicoses, tá? Inclusive, é um assunto que linguagem acho que a gente vai trazer bastante hoje, tá? Tem uma íntima relação entre as duas. Com certeza. E você citou Lacan, né? Acho até que Lacan, pelo pouco que eu li, se aprofundou muito mais nas psicoses do que Freud, né? E eu queria, assim, se você poderia apontar para a gente, né, as diferenças fundamentais na forma como é que Freud entende a psicose e como é que Lacan entende a psicose, né? Como é que a psicose se desencadeia para cada um desses dois teóricos? Olha, eu acho interessante pensar nessa questão, porque é uma jornada também pela própria história da psicopatologia, tá? Sim. Porque se a gente começar a pegar o percurso de cada um, poxa, Freud ali em Viena, tá? Ali teve um contato com o que os franceses estariam produzindo ali nos seus estágios, lá em Salperrier, etc. Mas eu gostaria de colocar que, essencialmente, nós temos numa formação inicial duas vertentes bem distintas, tá? Aqui eu ainda não estou falando do Freud, o psicanalista, e Lacan, o psicanalista, mas assim, dois sujeitos, né, inseridos em alguma espécie de saber, tá? Esse saber que estava dando seus primeiros passos, nomeado ali depois como saber psiquiátrico. Freud, né, vem de uma tradição na Alemanha, tá? Onde a gente pode colocar que o que predominava era
o campo da anatomia, tá? Então, não nos surpreende quando nós retornamos aos escritos dos psiquiatras dessa época, tá? Onde havia uma tentativa de localizar processos psíquicos em determinadas regiões, deformidades ali no cérebro, etc, etc, etc. Mas, enquanto isso, na França, né, já haviam outras tradições, tá? Por exemplo, quando a gente fala de psiquiatria, nós precisamos tocar no nome do professor de Jacques Lacan, tá? O Lacan mesmo vai colocar esse como um de seus grandes mestres, Clérambault, tá? Muito importante, talvez aí um dos últimos grandes psiquiatras. E nessa tradição, tá, a gente não vai mais tentar localizar esse processo, essa coisa, mas nós vamos começar a pensar em processos dialéticos, tá? Eu acho que esse é um grande passo. Inclusive, tá, eu acho muito importante pensar na tentativa freudiana, tá, de localizar os fenômenos. Nós só temos o termo esquizofrenia essencialmente por causa de Sigmund Freud. Tá? Essa é uma questão que muitos não conhecem, mas o que acontece nessa época? Tá? Lá na época de Freud, nós tínhamos, por exemplo, né, os grandes psiquiatras ali inseridos em questões. Tá? Naquela época se falava em demência precoce. Tá? Não existia o termo esquizofrenia. Mas, né, um homem, né, começa a estudar demência precoce e ele consome bastante material de Freud, tá? Esse homem é o psiquiatra Bleuler, tá? Bleuler, ele tem contato com a tese do Freud, a interpretação dos sonhos, tá? E ele diz que essa é uma grande tese, um trabalho magnífico. E inspirado, tá, nesses escritos freudianos, Bleuler escreve um artigo chamado Os Mecanismos Freudianos na Sintomatologia das Psicoses. Tá? Esse contato tão grande com a teoria freudiana e com a sua experiência clínica em torno desse campo chamado ali da demência precoce, leva ele a cunhar um termo chamado esquizofrenia. Tá? Mas naquela época, paranoia e esquizofrenia estavam muito conectados, tá? Tanto é que havia o termo parafrenia. Se formos ler escritos dessa época, nós vamos encontrar essencialmente esse termo. Demência precoce, parafrenia. O Freud, ele não gostava dessa unificação, tá? Da paranoia e da esquizofrenia. Muitos clínicos não gostavam. Nós temos um período muito fecundo para a clínica das psicoses. Nós temos no mesmo período Carl Jung, tentando ali destrinchar esse campo, e ao mesmo tempo também Freud, tá? Tanto é que tem um escrito de Freud sobre as psicoses que virou referência, tá? Que escrito é esse, tá? É uma análise ali sobre o caso Schreber, tá? Esse caso, ele vai trazer ali toda essa perspectiva freudiana, mas num sistema, tá? E aí que eu acho muito importante, tá? Nós começamos a diferenciar o que é de Freud e o que é de Lacan. Né? Hoje há uma proposta muito importante de desambiguação entre os dois autores, porque é uma coisa que acontece à torta e à direita. Vamos unir os dois como se um fosse uma extensão do outro. Não necessariamente, tá? Há uma quebra, há determinados usos. Em Freud, quando a gente vai ler o caso Schreber, nós encontramos ali uma gama de fenômenos, por exemplo, algumas atribuições etiológicas, tá? Sobre a psicose de Schreber. Nós encontramos até elementos, né, relacionados ao recalque e uma enunciação freudiana que tomou muita força por bastante tempo, que, olha, né, eu não sou um homem da clínica das psicoses, tá? O Freud deixa isso aí bem claro nos seus Ele escritos. é um homem da clínica das neuroses. Exatamente. Então ficou uma tarefa aos pós-freudianos, tá? E quando Lacan entra em contato com essa doutrina da psicose, não é por Freud, tá? É por sua formação como psiquiatra. E tem uma coisa que eu acho muito bonita no campo da psiquiatria com Jacques Lacan, que ele é considerado ali como um dos últimos grandes autores também da clínica das psicoses, tá? A sua tese, tá, de doutorado é muito interessante, tá, onde ele faz um estudo sobre a psicose paranoica, tá, onde ele faz um relato de um caso chamado Aimee. Tá. Esse caso é muito importante porque o Lacan começa a redefinir algumas bases, tá,
de como operaria esse conceito da paranoia, mas, né, eu acho importante marcar, é um jovem Lacan, tá? Muito jovem, mas com uma tese promissora. Essencialmente, a gente pode dizer que o ensino de Lacan é um ensino que ele começa na clínica das psicoses. Então, nós vamos ver uma ênfase, tá? Principalmente nessa coisa que ele vai chamar de retorno a Freud, que nada mais é, na perspectiva de Lacan, vamos voltar para o que há de essencial da experiência psicanalítica em Freud. E o que Lacan vai encontrar lá? 3 obras, né, que vão definir sua abordagem também sobre a psicose. Mas que Freud não as articula no caso Schreber, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lacan localiza, então, 3 obras importantes que ele vai chamar dessa trilogia do significante. A interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e o xiste e a sua relação com o inconsciente. Ali o Lacan vai extrair essa lógica do significante na obra freudiana. É justamente a lógica do significante que ele vai aplicar na clínica das psicoses. Isso a gente começa a ver com o estatuto do Lacan, que eu acho muito legal, tá? Que é: não há psicose sem alterações na relação com a linguagem. Tá? Isso nenhuma maneira aparece explícito em Freud. Tá? Eu acho que a nossa primeira leitura diferencial começa aqui. E Tiago, a tese do delírio como uma tentativa de cura é um divisor de águas também, né? Por que o delírio deixa de ser apenas um sintoma para se tornar um esforço de reorganização do sujeito? Olha, eu acho que esse é um ponto importante, porque há uma tentativa de localização, tá, em um discurso possível. Não ter um discurso, para chamar de seu, tá, é uma experiência bem conturbada. E eu acho que, quando a gente pensa no Freud como um autor tão atual, olha o tipo de coisa que ele está escrevendo, tá, ali no início, tá, de 1900. O delírio como uma tentativa de cura. Poxa, isso, para os psiquiatras da época, é absurdo. Como assim? Tá? O delírio é uma tentativa de se estabilizar. Tá? Quando a gente começa a pensar na noção de, poxa, esse sujeito, ele quer encontrar um lugar para si, tá? Há muito sofrimento envolvido em algumas modalidades da psicose, tá? Claro, toda psicose é singular. Mas uma coisa que se descobre é que, por muitas vezes, há uma estabilização em determinados discursos, por vezes delirante, tá? Mas que alguns evitam essa noção de sofrimento. Quando a gente localiza, por exemplo, um caso que eu gosto muito, tá? Um caso brasileiro, o Bispo do Rosário. Tá? Bispo do Rosário, ali um caso é determinado pela psiquiatria como um caso de esquizofrenia. Tá? Mas ele encontra uma estabilização em um delírio possível numa tarefa. Que tarefa? Ele categoriza objetos, né, para quando Deus retornar. Tá? E ele fica nessa missão. Tá? Ele se estabiliza, ele fica bem. Os trabalhos da Anísia da Silveira, com os pacientes ali psicóticos, esquizofrênicos. Poxa, ela inseriu eles em um discurso artístico, em um discurso possível. Tá? Isso foi muito interessante. A gente não quer proibir o delírio, tá? A gente não quer inserir a medicação para que se encerre, tá? E o sujeito fique ali dopado. Não, tá? Nós queremos o sujeito produzindo, tá? Mas nem que sejam suas produções delirantes, que visam ali uma estabilização, voltar a coisa para a ordem, tá? Tentar fazer um sentido possível. Só que cada um vai fazer de um jeito, né? Isso é importante. Perfeito. E, Tiago, o principal mecanismo, né, na leitura lacaniana é a foraclusão do nome do pai. Né? Esse é um termo que às vezes a gente está iniciando a psicanálise. Mas o que é nome do pai? O que é a foraclusão do nome do pai? Porque é essa foraclusão do nome do pai que leva, né, o sujeito, digamos assim, à psicose, correto? Você poderia explicar de forma didática para os nossos internautas aqui, para os nossos estudantes de psicanálise, o que é o termo foraclusão do nome do pai? Olha, essa é uma tarefa, né, bem singela, né? Talvez com uma exposição de 3 horas eu consigo, mas eu vou tentar talvez sintetizar. Exatamente, só para a pessoa ter uma ideia. Uhum. Eu acho que esse é um ponto talvez central, mas ele não vem sozinho, tá? Nesses principais mecanismos da psicose, mas ele talvez seja um dos mais fundamentais. Quando a gente retorna novamente, que noção?
na noção de linguagem. Quando a gente começa a pensar a experiência freudiana, não há um estatuto bem definido dessa coisa que hoje a gente tem, que são a noção de estruturas clínicas, tá? Esses termos aí pós-lacanianos, tá? O Lacan, lá no Seminário 3, ele vai se referir às estruturas freudianas, coisas que estavam em Freud que ele vai formalizando, ou seja, qual é o estatuto da neurose, qual é o estatuto da psicose, qual é o estatuto da perversão. Qual é o estatuto da psicose? Entramos na noção de fora-clusão. Quando a gente está falando da linguagem, tá, nós precisamos de um ponto, tá, que faça uma amarração possível. Só há sentido em um discurso porque ele tem um fim. Tá? É muito importante marcar isso. Porque, olha só, eu posso, Luiz, por exemplo, elogiar a cor da sua camisa, tá? Mas o meu discurso, ele precisa ter um fim para ter um sentido. Porque se eu ficar aqui dizendo, olha, Luiz, a sua camiseta verde é muito bonita, porque ela me lembra as cores da bandeira do Brasil, e a bandeira do Brasil me lembra que o Brasil está na Copa, o Brasil está na Copa, eu tenho medo que o Brasil perca, e eu já perco o sentido da minha mensagem, tá? Se eu não tiver um fim. Tá? É muito importante que tenha um corte, tá? Que seja um corte bem executado. O nome do pai, essencialmente, marca um limite com a linguagem, coisa que a gente encontra também na noção de castração, por exemplo. Tá? A castração nada mais é do que isso. É necessário haver um limite. Tá? E se toda a questão neurótica é em torno de, poxa, tudo geralmente se estrutura dessa forma. Há muitas e muitas formas. Poxa, eu tento fazer isso, eu acabo repetindo. Tento fazer diferente, nossa, parece que aconteceu de novo. Parece que eu encontro essa figura, eu não sei se sou eu ou se sou o outro. Mas o sujeito neurótico, ele se depara com uma narrativa circular. Tá? É a mesma coisa que a gente dizer, olha, todos os caminhos levam a Roma. Tá? Ele tenta fugir do seu destino e ele acaba o quê? Encontrando. Tragédia de Édipo. Tá? Tenta fugir do destino, ele acaba o quê? Encontrando. Na psicose, a gente não tem essa narrativa, porque ela não está estruturada em torno de um ponto central, tá? Que seria, então, essa coisa chamada significante, nome do pai. Ele não está estruturado em torno de um ponto central. Por isso, nós vamos ver narrativas, tá? Que, por exemplo, na esquizofrenia, em um dia o sujeito diz, a CIA está me perseguindo. No outro dia, é totalmente um outro delírio com outra forma. E outra narrativa. Na neurose, as narrativas são circulares. Né? Elas se repetem em torno do mesmo ponto. Né? E isso é um ponto de estabilização para o neurótico. Mas o psicótico ele não tem. E aí, o que a gente fala, então, do delírio como tentativa de cura também? Nada mais é de um ponto sintético, um ponto de parada. Né? Eu consigo construir uma narrativa para mim, nem que seja delirante. Tá? O grande problema é que, às vezes, essa narrativa é frágil e ela continua deslizando. Tá? Então, tudo que não tem limite, que a gente encontra essa série de significações possíveis, lembra da gente da ausência de castração, a ausência de um significante, a fora-clusão de um. Perfeito. E Tiago, essa fora-clusão do nome do pai, né? Esse nome do pai, esse significante nome do pai, não necessariamente é a figura paterna, não é isso? Pode ser qualquer coisa, correto? Qualquer coisa que represente esse limite, esse corte, digamos, esse corte que é feito ali durante a castração, para acabar com a simbiose com a mãe. É mais ou menos isso, essa leitura, né, que a gente pode passar para os estudantes de psicanálise? Uhum. Olha, essa que é a grande questão da leitura lacaniana, uma leitura muito contemporânea, porque não vai ser mais a figura paterna ou pai em si, né? É uma função, né? É uma função. E tudo, tá? Muitas coisas podem executar essa função, tá? Nem a que escola seja, pode ser a função. Com certeza. Né? Professor, etc. Ou um quadro na parede, tá? Podemos ter ali uma foto do Messi na sala, tá? Desde que essa foto do Messi represente, por exemplo, para um outro sujeito, que ali há um interesse para além dessa relação simbiótica. Vamos dar um exemplo no meio familiar. Tá? A gente tem um quadro do Messi ali, tá? Desde que essa figura, né, esse significante, represente
para quem aquele sujeito se dirige como mãe, ou seja, essa primeira relação simbiótica, a gente pode colocar até uma espécie de corte aí. Por quê? Olha só, essa figura, esse quadro, demonstra que tem um desejo lá no outro que é para além de mim. O que o Messi tem que eu não tenho? Tá? A gente pode colocar essa primeira pergunta. Está sendo efetuado um corte aí. O que tem lá no outro que eu não tenho? Tá? Essa é uma função interessante porque insere o quê? A alteridade. Tá? Tem um outro lá fora que é diferente. Esse outro tem algo que o meu outro especular, tá? Esse outro imaginário deseja. E a gente começa a formular algumas perguntas, por exemplo, a introdução da lógica fálica. Tá? O neurótico ele vai tentar se estruturar nessa fantasia de completude. Tá? O psicótico não vai entrar nessa dialética, tá? Não vai entrar nessa busca, nessa corrida. Eu acho que você levantou uma bola aqui para eu colocar que é interessante. Eu creio que nós, que estamos aí na informação, quando a gente se deparar com a clínica, a gente vai perceber também a dificuldade de conseguir traçar bem essas estruturas. O que é a estrutura neurótica, o que é a estrutura psicótica e a perversa. Né? É algo que a gente vai fazer, naturalmente, né? Mas, é lógico, com toda a parcimônia possível. Mas, assim, muitas vezes o neurótico fantasia no nível tal que pode confundir o analista. Cara, será que esse cara ele é neurótico ou ele é psicótico? Já que ele formula tão bem essa fantasia neurótica dele, né? Como é que te consegue diagnosticar bem, né? Perceber bem que aquela pessoa tem uma estrutura efetivamente psicótica, né? E não uma estrutura neurótica, né? Como diferenciar bem isso dentro da clínica? Porque em alguns momentos eu acho que pode confundir, dependendo da situação, do tipo de fantasia neurótica que o paciente desenvolve. Concorda ou não? E como é que faz essa diferenciação? Uhum. Eu acho muito importante porque tem uma dimensão que a gente não importa em que época da clínica, né? Que tempo de experiência a gente está localizado ali. Que é uma coisa muito importante, que é o não entender cedo demais. Né? E, se possível, também a gente não entende. Que eu acho muito proveitoso essa posição que o Lacan traz para a gente. Mas quando a gente está falando de estruturas clínicas, eu acho que nasce uma diferenciação importante entre neurose e psicose, porque, por exemplo, não podemos utilizar mecanismos da interpretação da neurose na psicose, tá? Porque isso desencadeia crises, tá? Então a gente esquece a interpretação dos sonhos, pontuação ali de lapsos e etc. Mas, né, para a gente pensar a diferenciação, a partir dessa coisa chamada teoria das estruturas clínicas, tá? Uma coisa fica bem clara para a gente. Nem todo fenômeno a gente vai poder categorizar numa espécie de lógica significante. Tá? O que eu acho importante a gente pensar que há casos também que são inclassificáveis. O que os ingleses, tá, os psicanalistas ingleses, localizaram muito bem, por exemplo, e esse termo, hoje em dia, ele sofreu uma distorção absurda, tá? Mas o termo borderline, tá? Era uma categoria ali bem inserida na psicanálise inglesa, esses estados limites. Tá? Em psicanálise lacaniana, bom, o Lacan não vai muito com essa ideia de que estaria ali entre um, entre outro, tá? Mas que haveriam localizações bem determinadas quando a gente pensa em uma relação, tá? Ao grupo dos castrados e dos não castrados, tá? Ou neurótico, psicótico estão em um campo. Como que a gente estabelece essa lógica? Muito importante. Só há diagnóstico estrutural possível a partir da transferência. Eu acho muito importante pensar as relações da linguagem com a psicose. Por exemplo, na psicose, não teremos ali cadeias, tá? Bucles bem estabelecidos entre pares significantes. Isso aqui já é uma teoria toda densa, tá? Mas o que eu quero dizer, o discurso psicótico, ele pode ser, por muitas vezes, ao máximo na esquizofrenia totalmente desorganizado, ou um discurso muito bem formulado, como no caso da paranoia. Ou nem precisamos passar por essas duas categorias. Há psicoses fora de crise, psicoses que não apresentam tantas essas noções que às vezes despertam um start de, poxa, isso que eu estou escutando é algo peculiar, tá? Muitas vezes a gente pode nem saber, tá? Em que trama da linguagem... Branca? Oi? É o que você chama de psicose branca? Esses termos, né, por exemplo,
psicose branca, esse eu não tive contato, mas há o termo psicose ordinária, né, cunhado ali por Jacques Alain Miller, que talvez seja uma derivação desse, que seriam essas psicoses que não seriam as extraordinárias. Sem alucinação e sem grandes delírios, seria isso? Eu prefiro o termo psicose fora de crise, tá? E alguns autores também estabelecem como uma posição interessante, porque nem toda psicose vai dar para a gente esse discurso, tá? Bem formulado de, olha, há um delírio, há uma alucinação, etc. Mas a relação com a transferência, com a linguagem, e para quem quiser se aprofundar nessa coisa chamada objeto A, tá? Isso não engana. Tá? Não há extração do objeto A na psicose. O que isso significa? Uma teoria imensa. Tá? Mas que eu acho a gente importante localizar uma coisa. Não há essa busca em torno de um objeto, tá? Na psicose. Isso já traz bastante coisa para a gente. Tá? Olha só, Luiz, nossa psicanálise lacaniana, ela gira muito em torno desse contato com essa coisa chamada pequeno A, tá? Objeto A. Nós não trabalhamos com uma série, com uma categoria de objetos, mas um objeto com várias faces. Na psicose, olha, pela minha experiência, talvez uma das coisas que eu acho mais interessantes, tá? O discurso psicótico tem ausência de tantos elementos encadeados que chega a ser curioso, por exemplo, quando você escuta o sonho de um psicótico. É uma experiência totalmente diferente de escutar um sonho de um neurótico. Não há amarração, tá? O que eu quero dizer, não há algo encoberto. É uma experiência que é muito interessante, tá? Acho que não há, às vezes faltam, tá, recursos para descrever como é um discurso sem profundidade, tá? Não há formações. Tá? Esse eu diria que é o maior ponto, tá? Não há formações, tá? Não há aquela coisa implícita, ou vamos localizar como recalque. Você falou aqui que às vezes o psicótico pode não ter, né? Pode estar numa fase, digamos, estabilizada, né? Onde não tem aí a alucinação e o delírio. Mas muitas vezes também o neurótico pode entrar em surto psicótico, correto? Como diferenciar clinicamente um surto psicótico de uma estrutura psicótica? Olha, eu acho muito importante. Nem todo surto é psicótico, né? Correto? Exatamente. E aí entra uma questão para a gente entre diagnóstico estrutural e diagnóstico fenomenológico. Tá? Porque se a gente pensar a noção de crise, essencialmente seremos convidados a pensar o quê? Bom, a psicose apresenta uma sintomatologia específica e nós precisamos localizar determinados sinais, signos da psicose. E aí pode se localizar na doutrina psiquiátrica a alucinação, o delírio, mas na psicanálise, né, a gente vai acabar indo por outros campos. E acho que é o melhor livro, tá, para apresentar essa ideia, esse aqui do Contardo Caligares, tá? Introdução a uma clínica diferencial das psicoses. Por que diferencial, tá? Porque é a nossa abordagem de uma passagem, tá, dessa lógica fenomenológica, ou seja, vamos observar quais são os elementos que o sujeito está apresentando e vamos fazer uma checklist, tá? Vamos fazer uma lista. Ele apresentou discurso desorganizado, alucinação, comportamento errático, etc. A gente vai passar dessa lógica para a lógica do significante, a lógica estrutural. Que significante que retorna no real? Há uma cadeia estruturada? Em que discurso esse sujeito está inserido? Será que ele está fora cluído dos 4 discursos possíveis, que o Lacan vai pontuar para a gente lá no seminário 17? Eu acho que isso abre um convite para a gente pensar essas psicoses, né, que não apresentam esses elementos. O que a gente faz? Né? A psicanálise permite, por exemplo, localizar um sujeito como psicótico, mesmo se ele não possuir essas coisas que seriam sinais e sintomas clássicos ali, pela via da fenomenologia, né? Vamos analisar os fenômenos. Isso é bem possível, tá? Bem descrito pelo Contardo, aliás. Fica a recomendação para todo mundo que quiser uma primeira abordagem ao tema. Inclusive, vou botar depois na descrição do vídeo e no primeiro comentário o livro do Contardo para quem quiser adquirir, né, esse livro. Com certeza tem aí em várias livrarias. E Tiago, você gosta de pesquisar sobre faz uma pesquisa sobre o significante das psicoses, né? O que são esses fenômenos de linguagem na psicose e como é que tem que ser a escuta do analista na psicose?
Olha, o Lacan dizia uma coisa muito importante, que é que o analista não deve recuar diante das psicoses. Eu acho isso muito importante, porque, principalmente hoje, tá? Nós vemos a clínica das psicoses, às vezes, relegada a um espaço de, olha, talvez eu não quero entrar nesse campo, não quero atender, talvez seja uma tensão muito grande, e são questões que passam, às vezes, por quem está chegando, ou por quem tem mais tempo também de percurso, tá? Mas eu acho importante retornar à experiência da psicose, porque com Jacques Lacan, tá, o início do nosso trabalho passa por essa clínica, tá? Se nós temos uma relação com a linguagem, é a partir dessa clínica. E o que me interessa pesquisar, tá, é esse campo, então, da linguagem com a psicose, que leva a gente para um terceiro campo. Que campo? O campo da cultura. Tá? Os fenômenos psicóticos em determinadas culturas, mas, essencialmente, Luiz, o que chama mais a minha atenção, eu posso dizer que é a esquizofrenia. Tá? Não a esquizofrenia como diagnóstico psiquiátrico e etc., mas a esquizofrenia como tipo clínico na psicanálise. Tem uma coisa que a gente vai dizer, uma oposição inicial, tá? Para quem talvez inicie na psicanálise, consiga localizar bem a diferença entre histeria e obsessão, tá? Os conceitos básicos, talvez. Mas na clínica das psicoses, me interessa uma oposição muito interessante. Paranoia e esquizofrenia. Tá? Na esquizofrenia vai ter um processo chamado dispersão do significante. Né? Isso explica muitos fenômenos, por exemplo, por que o esquizofrênico não tem um delírio com matemática constituído por muitas vezes? Tá? Isso explica, por exemplo, outro par, a paranoia, que a gente vai dizer que é a retenção do significante. Por que o paranoico às vezes se estrutura como uma figura que veio para mudar tudo, como, por exemplo, Schreber, que vai dar à luz a uma nova raça humana, ou grandes ditadores, grandes líderes aí que são bem localizados como paranoicos. Tá? Eu acho diferenciações muito importantes. Tá? Aí, aqui tem algo do meu desejo para pesquisa, tá? Nesse campo. Perfeito. E você falou sobre a estabilização na psicose, né? Como é que como é que se desenvolve essa estabilização na psicose? Né? O objetivo é a cura ou buscamos um outro lugar para esse sujeito? Olha, eu acho importante a gente pensar, né, no conceito de crise para chegarmos à estabilização. Né? A crise psicótica é sempre um momento muito singular. Por quê? Né? Numa crise, vamos pensar no sujeito, por exemplo, o caso Schreber. O sujeito esteve estabilizado por anos e anos e anos. Porque justamente a psicose vai romper quando ele obtém um cargo maior, né? Quando ele é convocado a executar determinada função. Lacan vai convidar a gente a refletir, tá? Tem sempre algo para a gente analisar no início das psicoses. Ou seja, antes havia uma estabilização. É justamente esse movimento que a gente procura, tá? Quando é possível, em alguns casos, no que se pode chamar de direção do tratamento numa clínica das psicoses. Essa estabilização, tá, é um mundo, tá, onde o sujeito encontra um discurso para ele, tá, o que fica bem localizado, por exemplo, nos 4 discursos de Lacan, e o que eu vejo que talvez um faça bastante ali, bastante amarrações, seja o discurso universitário. Né? Por exemplo, quem quiser conhecer, veja um filme Uma Mente Brilhante, tá, que representa a história do matemático. John Nash, tá? Ele se insere em um discurso possível e se estabiliza. Sim, sensacional. Algo muito importante. Inclusive, a gente vai tocar aqui em cinema já, porque eu acho que o cinema acaba trazendo obras que servem, não cinemas sérios também, né? Que servem como uma referência para a gente estudar um pouquinho também a psicose. Mas antes da gente entrar nessa parte, assim, para o estudante que está começando e teme, digamos assim, atender um psicótico, né? Qual é a regra de ouro? O que o analista deve evitar na hora de atender um psicótico? O que ele deve fazer e o que ele deve evitar? Você já deu uma palhinha anteriormente, né? A gente não deve interpretar, né, o que o psicótico está falando. O que ele deve fazer, então? Eu acho importante porque convida a gente a pensar também, e quando temos um sujeito à nossa frente que a gente não sabe se ele é psicótico também. Sim. Aí aumenta o problema mais ainda. É verdade.
É verdade. E aí temos uma questão importante, e aí nasce a função das entrevistas preliminares, né? Que o Lacan localiza ali, ou que o Freud localiza como tratamento de ensaio, tá? Que serve justamente para a gente começar a pensar algumas hipóteses, tá? Estruturais. Mas uma posição, tá, que é sempre interessante, tá? Essa posição, eu gosto muito do que o Contardo menciona nesse livro, tá? A Introdução a uma Clínica Diferencial, que ele vai chamar de risco absoluto da palavra do analista. Por quê? Tá? Há muitas vezes esse perigo da fala do analista, desse discurso, ser tomado em sua literalidade. Tá? Então, olha só, na clínica dos neuróticos é possível aquelas interpretações, escansões, cortes, onde o sentido fica suspenso. Né? Usar metáforas? Uhum. Mas e se fizer isso na clínica das psicoses? Exatamente. Não pode, né? Porque esse discurso, ele não vai ser tomado em um segundo plano, a gente não está tentando atingir algo ali oculto, tá? Eu gosto da noção que o inconsciente ele realmente está a céu aberto na psicose, tá? Eu acho esse um ponto muito interessante. Se abster de interpretações, se abster de cortes, tá? Manter uma posição que é pura e simplesmente escutar o estatuto singular do sofrimento de um sujeito. Eu acho isso uma posição a melhor que tem. Tá? O psicótico ele pede uma coisa, tá? É um espaço de fala, é um lugar de fala. Promovendo esse espaço para escutar o estatuto singular do sujeito, tá? Não importa a estrutura, tá? Teremos ali uma produção interessante. Mas o papel do analista, então, é de secretariar o psicótico. É uma posição interessante. É uma posição interessante que o Lacan convida a gente a pensar lá no seminário 3, né? Porque, essencialmente, analisar, tá? Pensar no sentido de análise, será que é uma posição que realmente, no sentido clássico, dá para a gente executar? Tá? Pode ser uma tarefa muito difícil, tá? Ou, por vezes, causar muitas crises. Né? Tentar lançar um discurso analítico em um sujeito psicótico. Digo discurso analítico também no sentido do discurso do analista. Tá? Alguns discursos não são possíveis, mas não vale a pena lançar uma lógica universal de, olha, isso não dá para fazer. Isso não dá. Há sempre casos e casos, tá? Mas uma posição, eu acho que bem interessante, é manter uma cautela, tá? Na escuta, não querer avançar demais na palavra, fazer interpretações, explicações demais, promover um espaço de escuta do sofrimento, tá? É maravilhoso, não importa se há delito, alucinação, discurso desorganizado, tem sempre um sujeito ali que pode estar em sofrimento, e muitas vezes está. O psicótico entende tudo de forma literal. É isso? Essencialmente, a grosso modo, não. Tá? Não? Por quê? Não, porque quando a gente está falando de linguagem, tá? Essencialmente todos os seres de linguagem, eles vão possuir essa dimensão que o Lacan chama de simbólico. A existência de um eixo simbólico, por si só, já permite captar um duplo sentido, já permite captar algo que talvez fique por baixo. Tá? É que, talvez, em determinados tipos clínicos da psicose, essa questão da literalidade, ela aumente. Tá? Por exemplo, um outro nome para paranoia era a patologia da interpretação. Por que será esse nome? Né? O sujeito, ele está bem de todas as outras faculdades psíquicas. A sua patologia é da interpretação. Então, nasce, por que você está me olhando assim? Né? Por que será que fulano disse tal coisa? Tá, tem algo ali, algo por baixo dos panos. Mais um debate contemporâneo para a gente. Tá? Autismo, como uma quarta estrutura ou um tipo clínico da psicose. Tá? É um debate que está aí até hoje. Tá? Mas talvez aí essa questão da literalidade com mais força. Tá? Talvez aí a gente encontre. Nem sempre, mas é o que está em pauta. Né? Você, como profissional da área da psicanálise, professor, escritor sobre o tema, qual é a dúvida mais comum e talvez mais perigosa que você percebe que os iniciantes trazem sobre o manejo das psicoses na supervisão e na própria clínica? Eu tenho medo de despertar uma crise. Né? Eu diria que essa é a noção que eu mais escuto também como supervisor. Que
tudo bem, é um termo legítimo, tá? Porque há esse receio, talvez, de piorar a situação, a gente pode assim dizer, mas tem uma coisa que o Lacan ele já traz para a gente em determinadas conferências, tá? Que a análise do psicótico, ela realmente ela vai passar por alguns momentos que serão de crises, tá? Não há, tá? Longe de propor a psicanálise como uma profilaxia dos sintomas psicóticos. Absolutamente não, tá? Às vezes pode acontecer de uma fala do analista atravessar o sujeito. O próprio laço social, tá? A gente não tem o controle sobre tudo, tá? Eu acho muito importante marcar que, tudo bem, se houver uma crise, como é que a gente vai pensar a noção de sofrimento psíquico na relação com o sujeito? Porque o sujeito pode me dizer, olha, eu creio que eu sou o escolhido pela profecia para restabelecer a ordem da raça humana. Se isso não produzir sofrimento psíquico, não será uma questão, tá? Para a gente passar. Agora, se produz. Tiago, e se acontecer durante a sessão uma alucinação, o paciente ali perder um pouco do controle, da sua estabilização, como é que deve se portar o analista naquele momento? Olha, essa é uma questão que me traz memórias, tá? Porque já aconteceu na Já minha aconteceu com você? prática. Ok. Já sim. E é sempre um momento interessante, porque eu gostaria novamente de voltar à categoria de sofrimento. Por quê? O neurótico ele vem à porta com o sofrimento, tá? É só que ele localiza isso em um discurso. É que às vezes a localização do sofrimento no psicótico é no fantasma, que ele diz que vê atrás de você, é no fantasma que ele diz que menciona uma voz. O que a gente faz diante desse sofrimento? Tá? Nós convidamos o sujeito a localizar esse sofrimento em uma experiência de fala. Tá? Começamos ali a tentar compreender. Poxa, por que será que esse objeto, esse elemento, esse ente te persegue? Tá? É interessante colocar o que é do campo da experiência, tá? Essa coisa ali meio sem nome, essa voz, essa coisa, colocar no campo da fala. Localizar o sofrimento no campo da fala é uma experiência muito importante, tá? Um processo fundamental. Para acalmá-lo também? Como Acho que vale. Uhum. Acho que vale a gente pensar a integração também com outros dispositivos. Tá? Por exemplo, eu gosto muito da abordagem multiprofissional. Tá? Um sujeito no estado mais crítico possível, no estado mais absurdo possível de uma crise psicótica. Talvez a primeira coisa que nós queremos fazer não seja uma psicanálise, mas utilizar de outros saberes para que também ele possa se estabilizar. E aí entram diversos saberes possíveis, o saber médico, o dispositivo do CAPS, é um dispositivo que funciona muito bem, circula muito bem por essa integração e etc. Tá? Para que depois a gente possa, sim, ter um momento de uma experiência de linguagem. Mas é interessante pensar em uma abordagem conjunta, por exemplo, quando estamos lidando com casos ali conhecidos na clínica psiquiátrica, tá? A esquizofrenia da clínica psiquiátrica e suas crises, tá? A propósito, eu não, acho que não cheguei a fazer essa pergunta, mas que acho que é interessante a gente colocar aqui. Existe transferência na psicose? Luiz, você fez a pergunta de $1 milhão, né? Você fez a pergunta de $1 milhão e eu queria recomendar um trabalho, tá? Muito interessante, uma colega pesquisadora, a Marina Moreira, tá? A transferência irônica na esquizofrenia. Eu tive a oportunidade. Que coincidência, já está com o livro na mão. Exatamente. Não tinha nada combinado aqui, muito pelo contrário. Exatamente. É que esse é um tema que sempre ele retorna, é um tema muito importante. Sim. A transferência na esquizofrenia, olha, nós vamos precisar de pensar toda a noção de transferência no nosso dispositivo. Tá? É um convite a gente pensar, poxa, será que é essa transferência no sentido de um suposto saber? Não, né? Será que é uma transferência no sentido de uma reedição de vínculos anteriores, etc.? Né? Talvez também não, tá? Mas eu gosto de pensar na noção de vínculo, tá? Eu acho que isso realmente produz diferenças, tá? Quando a gente pensa na noção de vínculo, tem uma condição só para ele acontecer, tá? Que é fundamental. Se não tiver isso, não tem vínculo, tá? Em qualquer estrutura. É a noção de escuta. Tá? Se colocar frente a um sujeito e escutá-lo, tá? Isso produz ali transformações. Tá?
produz um vínculo. Se os psicanalistas, os pós-freudianos, os pós-lacanianos, os lacanianos, os kleinianos, localizam talvez esse termo como transferência ou ausência de transferência, vínculo terapêutico, talvez seja uma questão que esteja em aberto. Tá? Mas eu gosto de pensar na noção de escutar o sujeito em sofrimento. Perfeito. Vamos falar ali exatamente da questão do cinema, né? A gente vê assim em muitos filmes que o sujeito psicótico ele é intrinsecamente violento, né? Por exemplo, assim, tem as séries como eu achei uma série muito interessante, Bates Motel, né? O Motel Bates, né? E tem o próprio filme Psicose do Hitchcock, né? Que são produções muito populares. Elas são ferramentas úteis para entender a estrutura psicótica ou, em determinados momentos, a gente corre o risco de reforçar equívocos, estereótipos de um psicótico? Olha, eu acho que a gente volta à noção de cultura, para a gente poder articular essas noções. Alguns anos atrás, eu estive numa conferência internacional de pesquisa em esquizofrenia, aqui no Hospital das Clínicas da USP. Tá? E um ponto que foi abordado que eu achei muito interessante é a noção de como a cultura pop, como a cultura em geral, ela distorce o que seria uma pessoa com esquizofrenia, um psicótico. E eu acho que tem uma imagem que fica bem clara, tá? Chama muita atenção. Uma pessoa com esquizofrenia é mais próximo, no senso comum, de uma pessoa com depressão, ou seja, aquela que fica isolada no quarto, tem ausência de diversos estados de humor, é mais parecido com isso do que aquela imagem pintada seja o Coringa do Batman, seja esses elementos, esses vilões que estão sempre com um plano mirabolante, tá? Eu acho que isso marca muito mais a dimensão de sofrimento psíquico, tá? Quando a gente pensa nisso, do que focar nessas produções que é o imaginário do neurótico, tá? Em ação ali no cinema, é o que ele imagina, tanto que um psicótico vai ser, ou em outros filmes, o que ele imagina que um perverso vai ser também, tá? Que aí já é uma outra problemática para a gente pensar também, tá? Mas tem um filme que eu acho que aborda a questão de uma maneira muito interessante, tá? É o do John Nash, tá? Uma Mente Brilhante. Eu acho que ali fica explícito um sofrimento, tá? Eu acho que é abordado de uma maneira bem ética, até. Melhor do que Psicose e Motorbait. O Motorbait mostra um pouco mais aquela relação simbiótica da mãe com o filho, né? De não haver ali, talvez, o nome do pai, o significante do nome do pai. Não sei se você chegou a ver a série Motorbait. A série não, né? Mas já ouvi falar algumas questões. E, inclusive, está nos grupos de supervisão, eu estou numa época de um seminário sobre perversão, tá? Então, nós estamos passando sobre alguns filmes também. E aí fica sempre uma localização em alguns filmes, por exemplo, conflitos. Será que é uma psicose ou uma perversão? Tá? Nos filmes, às vezes, é bem difícil. Por quê? A lógica estrutural, ela só acontece o diagnóstico sob transferência. Tá? Então, quando nós, analistas ali, como a partir dessa posição lacaniana, quando a gente tenta localizar essa experiência, se não for sob transferência, né, é a nossa pequena mitologia, né? É o nosso pequeno dicionário de signos, onde a gente tenta localizar o sujeito em alguma experiência, mas a gente sempre vai escapar, falha. Essa gravação já tem algo que diferente. Está passando aqui na porta da minha casa, um desfile aqui. Eu moro em Portugal. Talvez vocês vão ouvir um barulho aqui, que é um desfile aqui a respeito das festas de São Pedro aqui na cidade. Mas acho que o barulho aqui já está passando. Mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Você já apresentou um trabalho, né, sobre subjetividades à margem, correto? O estigma social da loucura piora a clínica do sujeito? Com certeza, né? Quando a gente pensa, tá, nessas localizações de como vivemos em uma sociedade estruturada em torno do nome do pai, ou seja, uma sociedade neurótica, tá? Como pode ser difícil para um indivíduo se inserir nesse discurso, tá? O que eu quero dizer com isso? A foraclusão não é só no campo da linguagem, tá? Ela também é uma foraclusão no campo dos discursos. É o sujeito que não tem espaço nenhum para habitar, que não seja ali o seu quarto e ficar isolado.
E aí, se a gente encontra alguma relação com isso, e o que os psiquiatras chamam de pródromo na esquizofrenia, o período ali do trema, esse período temático, poxa, é algo então a se pensar. Como é que nasce então esse espaço de produzir um discurso possível para o sujeito habitar? Poxa, pode ser na arte, como a Ananice da Silveira, pode ser pela escrita, ali com James Joyce, e ali a gente pode pensar em muitos pontos, pode ser na matemática, como John Nash, mas é importante a gente pensar que, poxa, se esse sujeito não encontrar um discurso possível para se localizar, as crises pioram, o sofrimento, ele piora. Então, a gente não quer passar por esse campo cultural, tá? Essa coisa no senso comum, que, olha, infelizmente, essa questão, há o preconceito contra a pessoa com esquizofrenia, há o preconceito contra qualquer coisa que for da ordem singular, qualquer coisa que fugir dessa lógica neurótica. Isso eu não digo só também no campo fora da clínica, eu digo dentro também, querendo ou não, infelizmente, há até sujeitos, né, psicólogos, analistas, psiquiatras que têm determinados preconceitos. Tá? É uma estrutura que, infelizmente, não tem como fugir na sociedade. Mas, se nós pudermos fazer alguma coisa contra isso, é se levantar em torno de uma causa. Tá? E eu acho muito importante espaços como esse que você promoveu aqui, para permitir que haja um espaço de fala sobre esse tema que é tão importante. E, Tiago, você acha que as formações em psicanálise na atualidade, elas falham ao preparar o aluno, né, o futuro psicanalista, para o encontro com a psicose? Com certeza. Não só com a psicose, mas com o que é da ordem clínica. E aqui eu acho que é um problema estrutural, porque tudo que a gente for estruturar em torno das noções de saber, né? Por exemplo, vamos pegar o discurso universitário. Sempre teremos problemas ao introduzir o discurso universitário, isso a partir do seminário 17, quando a gente introduziu o discurso universitário na experiência analítica. Nós perdemos um ponto essencial. Tá? Mas isso vale para qualquer categoria, não só para a psicanálise, tá? Vale para várias modalidades de saber. Nós perdemos algo em relação à clínica. Como é que a gente vai encontrar essa coisa perdida em relação da clínica? Eu diria que é uma busca. Tá? Eu não diria que seja possível também encontrar tudo e falar, olha, chegamos no fim. Mas se um sujeito possui interesse, algo ali que desperte o seu desejo, que ele busque, que ele circule por diversos espaços, sempre vai faltar, em todos os lugares vai haver falta. Mas como é que o sujeito vai circular essa falta? Eu acho que aí tem um movimento importante. Grupos de estudo, supervisão, né, determinados seminários, trocas, pesquisas, são elementos muito proveitosos. Tá? Você já citou 2 livros, né? Que você pode até mostrar novamente, né? Que é o livro do Contardo, né? Esse aqui do Contardo, e esse aqui é minha colega Marina, tá? Sim, 2 livros interessantíssimos. Sim. Eu vou até pedir para você sair exatamente do Contardo novamente, que deu uma travada no seu vídeo em um determinado momento. Ok. Ok, esses 2. Tem mais algum que você sugere que o estudante em psicanálise precisa ler para entender melhor a psicose e saber manejá-la durante a clínica? Eu diria que tem uma porta de entrada, tá, tão boa quanto a do Caligares, que é esse aqui chamado A Psicose, tá, da Neuza Santos Souza. A psicose é um estudo lacaniano, onde ela vai dividir, tá, a partir dos 3 registros: real, simbólico e imaginário. Poxa, livro muito acessível, leitura muito interessante, com recortes clínicos, tá? Que às vezes faz falta nos livros, tá? Ver como é que a coisa aparece na clínica. Então, livro perfeito. Tá? Perfeito. E, Tiago, para a gente basicamente encerrar esse nosso bate-papo, já estamos aí com mais de 50 minutos de entrevista, né? Que mensagem que você pode deixar para aquele analista, né, que está em formação e que vai, em algum momento na sua clínica, né, futuramente, se deparar com um paciente que vivencia uma estrutura psicótica? Quais são as suas orientações para esse analista? Olha, eu me coloco numa posição de retomar esse convite do Lacan, tá? Não vamos recuar diante da clínica das psicoses, porque ali tem algo fundamental, tanto para a clínica das neuroses,
quanto para a clínica das perversões. Algo de fundamental na experiência humana. Tá? Não podemos compreender, ou ao menos tentar compreender essa experiência humana, sem passar por essa dimensão dessa experiência psicótica. O que é interessante fazer, a psicanálise não é uma jornada para ser feita sozinha, tá? Ela é feita entre pares. É importante buscar os dispositivos, tá? Um bom supervisor, tá? Um analista, tá? Colegas, onde você possa trabalhar determinadas questões. Não embarque nessa questão sozinho, tá? Porque senão o dispositivo ele foi feito para ser um movimento dialético. Sozinho ele falha, tá? Entre pares, a coisa fica mais interessante de ser levada. Não vamos recuar da psicose, mas também não vamos fazer uma cruzada numa solidão, tá? Ela deve ser feita em conjunto. Show de bola, cara. Quero te agradecer muito aqui por você compartilhar seus conhecimentos sobre a clínica das psicoses. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo conseguiu aí entender bastante, conseguiu entender um pouco mais, né, sobre a psicose e certamente vai ali avaliar, vai ali refletir um pouco mais sobre tudo que foi dito aqui nessa entrevista, porque realmente foi uma entrevista que você trouxe aí informações muito relevantes e que servem aí para todo mundo refletir sobre a questão da psicose. Muito obrigado, Tiago. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente tratar de algum tema diferente ou até mesmo desdobrar um pouco mais a questão da clínica da psicose. Eu que agradeço pelo convite e eu fico à disposição, tá? A clínica é sempre um assunto que me interessa. Quem sabe a gente não pode se reunir até para um papo no futuro sobre cinema também, as estruturas clínicas. Perversão rende assunto também, hein? Com certeza. E vamos trazer em breve esse tema aqui. Pode ter certeza, Tiago. Mais uma vez, cara, eu quero agradecer essa participação. Eu quero também agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo também com todas as pessoas que possam ter interesse, né, nesse tema tão importante que é a psicose. E também deixe aqui seus comentários, deixe aqui sua pergunta para o Tiago, caso queira deixar, para que ele possa responder. Tenho certeza que o Tiago vai, com todo prazer, aqui deixar a sua resposta a respeito da psicose. E também sugiro aí que vocês tragam aqui outros temas que a gente possa abordar no nosso programa aqui no Divã da Estante. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu!